E você, a gente falou dos 2 gols, é evidente que não foi na Copa de 70, lógico, né? Você está fazendo Não, 75 anos agora em dezembro, agora não, mas em dezembro desse ano, mas em 70 você ainda era bem novinho, né? Pô, 70? eu tinha 19 anos, É, tinha 19. eu vi a Copa. Foi quando Mas, meu falecido pai comprou a primeira televisão na minha casa. então, vou aproveitar para perguntar isso. Quando você viu aquela Copa, você já tinha esse sonho de ser jogador? Olha, Bocardi, eu comecei a treinar no Cruzeiro com 14 anos, né? Um amigo meu me levou para fazer uma peneira de 600 garotos, porque o infantil ia se tornar juvenil e tinha que contratar a molecada para levar para o Cruzeiro para jogar o infantil. E eu, meio receoso, né? Eu jogava minha peladinha no meio dos adultos lá, e os caras diziam que eu tinha condição de jogar no infantil do Cruzeiro. Eu fui lá com 600 garotos durante a semana, sabia que ia contrariar meu pai, né? Meu pai atleticano doente, em Minas, Belo Horizonte é 2 times, né? Cruzeiro e Atlético, ou é um ou é outro. Meu pai era atleticano, eu fui escondido, saía do colégio de manhã, a peneira era à tarde, fiz de segunda a sexta-feira. Na quinta-feira, o cara que era o gerente lá do clube reuniu 33 jogadores e botou de lado. Eu estava nesses 33, mas eu não sabia como funcionava. Aí vocês têm que levar o documento para casa, o contrato de gaveta, né? Aham. Seu pai assinar, você vai ser federado pelo Cruzeiro, porque já prendiam a gente lá atrás, né? É. Contrato de gaveta, porque se você tornasse profissional dentro de 3, 4 anos, já estava o contrato assinado pelo pai. E aí eu levei o contrato com medo do meu pai. Meu pai era um negão de 1,97 m, ignorante igual a porta. Eu sabia, se eu mijar fora do perigo aqui, ele vai dar pancada em mim. Ele chegou no trabalho à tarde, e ele era um homem muito esperto, né? Tinha uma percepção muito grande. Ele falou assim: Gilberto, nem era Gil, né? Gilberto, o que aconteceu durante a semana? Eu falei: nada, pai. Aconteceu sim que sua cara está mudada. É. Eu quero que você me conte. Eu vou tomar banho, nós vamos sentar para jantar e você vai me contar tudo o que aconteceu. Aí eu falei: pai, eu menti para o senhor a semana inteira. Ele já virou bicho, né? É. Por que mentiu? Eu fui treinar no Cruzeiro e eu vou ser federado para jogar o Campeonato Mineiro de Infantil. Cruzeiro, né? Aquela ignorância do não é Cruzeiro. E minha mãe era cruzeirense, então minha mãe agradou logo, né? Meu pai: que documento é esse? É um contrato que eu vou ser federado, vou receber 250 cruzeiros. Ah, dinheiro pra caramba. Ele disse: como é que é? 250? 250 é teu, vamos segunda-feira lá. E ele foi comigo na segunda-feira para assinar o contrato e eu estava mentindo, não estava mentindo nada. Quando chegou lá, e naquela época eu tinha pederastia, melhor de molecada, né? Meu pai: eu só não quero que você se misture com esses viados aí. Pronto. Eita. A ignorância total dele. Aham. Aí assinou o contrato, me filiei ao Cruzeiro, aí fui de infantil até profissional, até me tornar profissional. Cheguei a jogar algumas partidas no time principal, com Tostão, Liceu Lopes, Piazza, mas eu era garoto, né? Então o garoto naquela época não tinha facilidade que tem hoje. E eu fiquei no Cruzeiro, daí, e o Streck, né, que chegou no Cruzeiro, me mandou embora. Falou que eu não tinha condição de jogar no Cruzeiro. Aí eu fui para o Uberlândia. Do Uberlândia já era profissional, né? Aí começou minha trajetória. Eu voltei para o Cruzeiro, porque eles não tinham liberado meu passe ainda. Aí eu sou um jogador de Estados Unidos que tem um passe livre. Eu ganhei o passe no Cruzeiro, porque o Folete e o Felício viajaram para Guarapari, que mineiro adora Guarapari, né? É. Eles levam até a garrafa de areia para o Belo Horizonte para dizer que foi a praia. É verdade. E eu sou mineiro também, eu nunca levei não, mas porque eu vi muito cedo para cá, né? E aí fui no comercial, joguei no comercial do Mato Grosso, joguei no Vila Nova, fui vice-artilheiro do Mato Mineiro, e eles estavam pensando que eu era do Cruzeiro, eu já tinha liberação. Aí vim no Fluminense. A minha estreia em 74, em Curitiba, no Campeonato Brasileiro. Eu viajei, treinei a semana inteira com o Fluminense, tinha assinado um contrato, aí quando chegou em Curitiba, os caras da América diziam que eu tinha assinado um contrato com a América, uma confusão do campo, eu sou artista mesmo. E aí o Horta falou assim: pode deixar que eu vou contratar um advogado aqui, naquele, meu nome dele, Coroinha, famoso pra caramba, agora me fugiu o nome. E aí você sai igual o babado de Cristo, tem papel timbrado do Cruzeiro, assinado pelo presidente, te liberando. Aí eu fiquei no Fluminense, aí começa a minha trajetória, né? Mas vamos lá. Mas antes dessa história toda de chegar no Fluminense, você jogou pelo Comercial de Mato Grosso, não foi? Mato Grosso, primeiro campeonato brasileiro do time do Mato Grosso, né? Eu joguei e fiz 14 gols na primeira fase do Brasileiro.
Então, O Pelé fez 15. E aí apareceu um monte de time querendo comprar, né? Claro. Quem é esse Gilzinho aí? Mas Ninguém sabia que eu era. tem um gol aí que é histórico. Você faz o gol da vitória do Comercial 1-0 sobre o Santos do Pelé no estádio Morenão. Lá ganhamos de 1-0 do Santos, o Santos completo, Ramos de Andrade, Edu, Toninho Guerreiro, Pelé, o timaço. Nós ganhamos de 1-0 do Santos e eu fiz o gol. E como é que foi aquela emoção? É um troço diferente, né? Você não tem ideia de que você está representando para a cidade, né? Porque a cidade é uma cidade pequena, onde vai jogar o Santos completo e pé no Campeonato Brasileiro, ninguém espera que o Comercial vá ganhar do Santos. O time do Santos é um time fortíssimo, né? E nós ganhamos jogando bem e eu fiz o gol 1-0. No outro dia eu saí recolhendo os prêmios na cidade, né? As lojas ofereciam tudo, fui pegando tudo. Loja americana, fui pegando tudo. Já que é para mim, me dá. É, isso aí. Um amigo meu, é o João de Jalade, né? Nem sei se está vivo mais, era o dono da Americana. O que você quiser pegar na Americana, mas pode pegar. Eu peguei tudo. Fiz uma farra. E antes de ir para o Fluminense, você também teve a treta com a América, né? Mas essa treta, como é que foi isso aí? Mas você foi para lá com o passe... Eu estava no Vila Nova e o Hildo Nejar, que era o diretor de futebol do América, foi na minha casa em Belo Horizonte. Eu já tinha cometido o erro de me casar com 21 anos, né? O cara casa com 21 anos, hoje é doido. Eu não casaria nunca mais, né? Eu casei, estava bem casado, novo moleque, minha mulher tinha 18 anos, ex-mulher, né? E ele foi lá em casa que o Vila Nova tinha autorizado eu viajar com ele para o Rio para acertar com a América. E ele me deixou naquele hotel ali aquele hotel Argentina. Eu cheguei lá no domingo, amanhã eu venho te pegar para te levar na América, para acertar contrato e tudo. Eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, eu não trouxe dinheiro, né? E na época eu fumava. Eu, sem fumar, sem comer. Aí um domingo de manhã, na quinta de manhã, eu desci para tomar o café do meu hotel. Tava Flecha, Ivo, Renato e... Flecha, Ivo, Renato... Luizinho, Braulio. E mais um da América. Eles moravam nesse hotel também. Aí eu perguntei, eu cheguei todo time, moleque novo, cheguei e fui no Flecha. Vocês são jogadores de futebol? Aí o Flecha, aquele ignorante, ele, meu amigo, faleceu, meu amigo pra caramba. E o nome dele é Gilberto Alves também. Nós somos por quê, garoto? É porque os caras me trouxeram de Belo Horizonte, me colocaram nesse hotel, que eu tinha que ir para a América. O diretor, desde quinta e segunda-feira, não aparece aqui. Eu estou sem fumar, sem comer, sem nada. Estou passando até fome. Entra no carro com a gente, vamos para a América. Eles iam treinar. Eita. Aí eu fui com eles. Quando eu cheguei na América, o Hildo Nejato, quando ele me viu, me correu e botou dentro da secretaria. Eu não entendi nada. Eu falei, Nejato, que história é essa aqui? Ninguém pode te ver não, que o Fluminense está na parada também. Você já acertou o contrato com a gente? Eu acertei o contrato, dá bem. Então eu vou ficar na América. Tem nada de Fluminense. Me dá o contrato que eu vou assinar. Me levou lá para dentro, aquele Carvalhal, que era o presidente, assinei o contrato. Aí voltei para o hotel na quinta-feira, já com outra história. Eu sou do América, mas não podia treinar. Que história é essa? Eu não posso, já assinei o contrato. Aí eu liguei para o Vitor Penido, que foi prefeito muitos anos de Nova Lima, que era o presidente do Vila Nova. Vitor, olha só, aconteceu isso, nós estamos te procurando há uma semana. O cara veio em casa aqui, disse que você autorizou a ir para o Rio. Eu não quero nem ficar nessa porcaria mais. Isso é quinta-feira. Vai para o aeroporto, Santos Dumont, vou pegar o avião da prefeitura e a gente vai embora para Belo Horizonte. Se é do Vila, vou dar transferência não para a América. Bom, voltei para o Vila Nova. No sábado jogava a Vila Nova e a América. Eu não treinei uma semana. Eu quero jogar esse jogo aí. Moleque, né? Ganhamos 2-1, fiz os 2 gols. Aí que eu não vou mais para a América nenhum, vou ficar aqui. Bom, fiquei lá. Aí o Fluminense, Valé de Perril, o advogado, chegou em Belo Horizonte, vamos para a federação, que tem um julgamento seu, que chama do Fluminense, do América, de Vila Nova. Fui por cadê o papel de liberação? Está aqui, timbrado, me mandaram embora. Me mandaram embora, eu estou na rua. Vamos lá resolver. Eu ganhei 13-0. 13 anos, eu tinha advogado do Cruzeiro, igual o Braga, né? Para defender o Cruzeiro, que eu era do Cruzeiro, que eu não era do Vila Nova, aquela confusão toda. Aí eu vim ao Fluminense. Cheguei no Fluminense, aí a fase começou a melhorar, né? Você começa a ganhar experiência melhor no Rio de Janeiro, uma cidade totalmente diferente de Belo Horizonte. Encontrei amigos, né, que são meus amigos até hoje, que me ajudaram muito, Pintinho, Paulo César Gaju, Rivas, Mário, uma infinidade de bons jogadores, Edinho, bom jogador, Miguel, Carlos Alberto.
Eu joguei com o Sofiane, né? Então me tornei também um deles e fomos ganhando tudo. Veio a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo. Essa é a história que eu passei. Você curtia alguém do futebol carioca? Algum time? Tinha alguma preferência na época? Não, nenhuma. Nem sonhava em ser jogador, né, Sérgio? A gente tem aquela ilusão de se tornar profissional, mas não tem a certeza que você vai ser jogador profissional. Eu, quando me tornei profissional, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro dinheiro que eu tive na minha vida, eu comprei a casa da minha mãe. Porque meu pai era um trabalhador que não tinha o dinheiro suficiente para dar de viver de aluguel. Meu pai adoeceu aos 46 anos, morreu aos 47. Praticamente ele não me viu jogar no Fluminense, me viu jogar no Vila Nova. Mas no Fluminense, minha mãe viu o primeiro jogo no Maracanã, acho que contra o Vasco, nós ganhamos de, sei lá, 5-1, sei lá, minha mãe estava no estádio. E aí, a partir daí, o primeiro dinheiro que eu ganhei, a casa da minha mãe está lá, que é a minha irmã que vive nela agora, já não quero mais saber dessa casa porque é da minha irmã.